Olá, Derivação do Infinito! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando. Aqui é o Edu, e nesse vídeo eu vou conversar brevemente contigo sobre a minha história em relação à ansiedade. O que é a minha história em relação à ansiedade? Tem a ver basicamente com o que eu vivi na minha vida. E, bom, vamos lá, vou te contar. Desde os meus... até os meus 8 anos, mais ou menos, eu não tinha muita ansiedade. Na verdade, eu não lembro de ter ansiedade. Eu era uma criança e, como todas as crianças, meio que elas têm essa fluidez natural. Mas na medida que eu fui indo pra escola, principalmente, e foram acontecendo vários incidentes, como por exemplo eu contei nesse vídeo aqui, na minha infância e tal, de competição com outros meninos, daí chegou um momento onde até aconteceram agressões físicas em relação a outros meninos e tal. Eu comecei a, inconscientemente, me reprimir muito. Então eu reprimia o que eu falava, o que eu agia, eu achava que eu nunca ia ser aceito por quem eu era. E aí, por eu estar me reprimindo muito, eu comecei a ter muita ansiedade. Tipo, dos meus 11 anos pra cima, meus 11 anos pra adiante, eu tinha, por exemplo, muita ansiedade. Eu não conseguia conversar de jeito com as pessoas assim de uma forma clara e presente. E a forma que eu lidava com isso era através principalmente de videogames. Então foi meu principal vício minha vida toda, videogames. Por que eu digo um vício? O que faz uma coisa ser um vício na minha visão? É o fato de que eu usava aquilo pra tentar anular ou preencher a minha ansiedade. Entende? Eu me distraía da minha ansiedade com aquilo. Ou no mínimo canalizava a minha ansiedade pra aquilo. Só que por aquilo não resolver a minha ansiedade, porque resolvendo ela era simplesmente reconhecendo meus padrões inconscientes de auto-rejeição e auto-negação e medo, por ela não resolver, eu precisava ficar jogando de novo e de novo e de novo. Então, tipo, dos meus 12, 13 anos pra frente, principalmente dos 14 pra frente, dos 14 até os 17, assim, mais ou menos, eu jogava videogame, tipo, todos os dias, jogos online no computador, e passava, sei lá, 5, 4 horas por dia jogando, entende? E durante as interações sociais, era sempre meio aquela coisa ansiosa, sabe? Com 17 anos, quando eu entrei na faculdade, eu parei de jogar videogame porque eu queria me focar um pouco mais na minha vida social. Eu entrei numa faculdade de artes, aliás, que hoje em dia eu não faço mais, eu saí da faculdade e não cheguei a terminar, porque eu preferi focar no canal no YouTube. E durante a época da faculdade, acontecia que daí eu ia pra aula de manhã e de tarde eu chegava em casa e eu ficava livre. Porque a faculdade que eu fazia não tinha muita lição de casa, vamos dizer assim, não tinha coisas pra fazer em casa tanto. Então eu ficava livre. Só que aquela liberdade, ela me custava muito. Tipo, por eu não estar mais jogando, meu, batia meio-dia, de tipo, depois do almoço, vamos dizer assim, depois do almoço, ficava de tarde, eu não tinha nada pra fazer, entre aspas, eu tinha o que fazer, mas na época eu não tinha descoberto minha paixão ainda. Cara, eu tinha crises de ansiedade, tipo, sempre, eu tinha muitas crises de ansiedade. E o que é uma crise de ansiedade na minha visão? É quando as coisas começam a escalar, tu se sente pressionado, se sente ansioso, e daí tu adiciona mais um pensamento negativo, e daí tu adiciona mais um pensamento negativo, e tu adiciona mais um motivo de por que tá tudo acabando, e que tá dando tudo errado, tu sente que tu não pode comunicar com ninguém, e tu sente que tem alguma coisa errada contigo, e aí vai aumentando esses pensamentos negativos, e ele vai quase que empilhando um em cima do outro, e vai aumentando aquela dor psíquica, porque isso é uma dor psíquica, um estado de dor psíquica muito forte. Era muito ruim. E eu lembro que a única forma que eu tinha de lidar, e até hoje eu lido quando eu fico ansioso, é eu sair de casa, que eu espairava um pouco, sabe? Então eu lembro de uma vez, quando eu tive uma crise bem forte aqui em casa, eu saí, eu encontrei uma amiga minha da faculdade, ela foi na praia comigo, eu tipo fiquei chorando assim, deitado no colo dela de meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo, mas tá muito ruim. Eu não sabia explicar o que era, sabe? E foi bem nessa época, mais ou menos nessa época, que começou meu despertar espiritual, como eu falei nesse vídeo aqui. Que aí eu comecei a ter mais insights, eu comecei a acessar mais informações, eu entrei em contato com a planta professora que é a cannabis. Então eu comecei a ter esses insights e procurar informação. Foi procurando informação que eu comecei a canalizar minha ansiedade para outras coisas. Eu comecei a ficar menos ansioso na medida que eu comecei, principalmente, a reconhecer que eu sou consciência e que, em geral, eu não sou uma pessoa. Eu já falei isso em alguns vídeos, como por exemplo nesse daqui.
porque daí eu comecei a ver minhas emoções, não como coisas, por exemplo, emoções que o Eduardo tá tendo, ansiedades que o Eduardo tá tendo. Não, eu comecei a ver minhas emoções como emoções que estão aparecendo no meu campo de consciência. Entende? É uma mudança de perspectiva que faz ficar muito mais leve. E aí isso me auxiliou muito, porque daí eu fiquei muito mais ancorado, comecei a me sentir muito mais ancorado na ideia de que eu sou consciência, não só na ideia, mas na experiência de que eu sou consciência, porque é um fato, você é consciência, eu sou. Então, comecei a sentir cada vez mais esse relaxamento da consciência. Porém, não é só como se fosse só isso tivesse feito minha ansiedade acabar. Não. Ela continuou, em certos níveis, sabe? Só que a forma que eu lidava com ela era um pouco diferente. Até chegar no momento onde eu comecei a fazer vídeos. E aí, fazendo vídeos, diminuiu mais ainda. Hoje em dia eu entendo que é porque eu comecei a canalizar a minha energia para os vídeos, e aí por eu estar canalizando a minha energia para minha paixão, automaticamente eu não vou sentir a ansiedade. Porque hoje em dia a minha visão da ansiedade é essa. Depois de eu ter estudado, eu ter aplicado, eu ter experienciado, eu ter reconhecido que é isso mesmo, a minha visão de o que é ansiedade hoje em dia, que eu ainda tenho muitas vezes, por exemplo, agora há pouco eu estava ansioso, eu já vou te explicar por quê, é quando o seu eu superior, vamos dizer assim, tá? O seu eu superior, ele te dá uma inspiração, ele te dá energia pra agir em certa coisa. Então, por exemplo, você tem uma ideia de se expressar com alguém, de conversar com algum amigo. É quando essa energia vem e você, por causa de alguma coisa que você acredita, como por exemplo, se você acredita que você não pode se expressar com seu amigo, que ele não vai te entender, que você é ridículo, que você é pequeno ou pequena, ou que você não pode fazer isso, ou talvez alguma outra ideia, como por exemplo, você tem a ideia de criar um vídeo, e você acreditar, no meu caso, né, que não cria esse vídeo porque é muito vulnerável, vai fazer mal pra você, é quando você tem essa inspiração e você acredita que não pode fazer isso. E aí quando você acredita que você não pode, você nega esse impulso natural, esse fluxo natural, e quando você nega esse fluxo natural, é quase como se você estivesse bloqueando a energia de fluir através de você. Então a energia de inspiração para fazer esse vídeo tá aqui dentro de mim, por isso que eu tô fazendo com tanta leveza, entende? E com tanta facilidade, porque tá fluindo através de mim essa energia, essa informação para vocês. Só que se eu tivesse bloqueando, como eu tava agora há pouco, por isso que eu tava ansioso, eu sinto quase como se fosse um choque elétrico que não passa por mim. Então, tipo, imagina como se fosse uma corrente elétrica que tá passando pelo meu corpo, e aí se eu tivesse, por exemplo, segurando uma barra de alguma coisa que fosse conduzir essa eletricidade para outro lugar, eu não ia sentir nada de ruim. A eletricidade simplesmente ia passar por mim. Sabe, nessa metáfora, eu sei que a eletricidade muitas vezes pode te fazer mal mesmo passando para outro lugar. Mas nessa metáfora, é uma corrente elétrica que poderia passar por mim e atravessar e chegar no outro lugar. E tudo bem, mas o que eu faço é eu tiro a mão da barra de ferro, eu tiro a mão desse condutor e a eletricidade fica presa em mim. Ou seja, essa energia que o seu mente superior está te emanando fica presa em você. E aí você começa a sentir ansiedade. Isso é basicamente a ansiedade, é a forma que eu vejo a ansiedade. Então, por isso que eu até postei no Instagram ontem que, caso você esteja se sentindo estranho ou ansioso, veja quais crenças você está carregando que estão te impedindo de ser quem você realmente é no seu máximo. Porque muitas vezes a gente tem inspirações, ideias, por exemplo, você pode ter, com certeza, ouvindo meus vídeos aqui, você já deve ter tido várias ideias de, por exemplo, qual seria uma empolgação, uma coisa muito empolgante pra ti, novos projetos, ideias da hora. E muitas dessas eu acredito que você não fez ainda. Porque, né, a maioria de nós tem esses bloqueios que a gente cria. Então, se você começar, essa é a minha teoria, se você realmente colocar em prática e agir em todas as coisas que você quer agir, abrindo mão das crenças que estão te dizendo que você não pode agir, você não vai ter ansiedade. Porque a tua energia vai estar fluindo naturalmente. Você vai ter, na verdade, paz. É basicamente você vai estar sendo você por completo, você não vai estar negando energia. Mas no momento que você tem aquela ideia, você pensa, não vou fazer, você acumula aquela energia dentro de você. E aí ela soma para uma ansiedade. E se você faz isso para muitas coisas, você cria esse estado de crise de ansiedade. Entende? Que era o que eu vivia também. Porque daí são muitas coisas acumuladas e os pensamentos negativos alimentando e você não sabe direito o que está acontecendo e parece que tem alguma coisa errada com você. Porque daí tem várias outras crenças negativas que podem entrar nesse emaranhado. A crença negativa de que você é doente, que uma ansiedade é uma doença, que você é doente. A crença negativa de que você tem algum problema. A crença negativa de que ninguém consegue te entender. A crença negativa de que você não é bom o suficiente. A crença negativa de que você não é bonito. Enfim, pode tudo isso começar a somar pra gerar uma crise de ansiedade. Entende? Só que se tu entende que esse é o mecanismo, que é porque você está acreditando que você não pode ser você por completo, aí você pode começar a fazer o movimento inverso. Qual que é o movimento inverso? O movimento inverso é simplesmente você começar a investigar a fundo
quais são os seus sistemas de crenças. O que você acredita ser verdade para se sentir da forma que você se sente a fundo. Uma forma que eu faço, e eu ainda vou fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso, para investigar minhas crenças de vez, é escrevendo. Então eu escrevo basicamente tudo que eu tô sentindo, sendo bem sincero, bem honesto, bem vulnerável comigo mesmo. Então eu escrevo tudo, seja isso bom, seja isso ruim. E eu escrevo também o que eu tenho que estar acreditando ser verdade para me sentir da forma que eu tô me sentindo. Então eu começo a meio que deduzir quais crenças eu tenho. Realmente fazendo uma lista, assim, no Word, no computador eu faço isso, sabe? Eu tenho vários documentos no computador onde eu fiz isso. E fazendo isso, se tu realmente chegar na raiz da questão, tu vai entender que é alguma crença te limitando de ser tu mesmo, ou simplesmente que é alguma crença que não tem sentido nenhum, que tá te fazendo sentir assim, entende? E aí, nos ambos os casos, você chega nessa resolução, porque daí você entende que você pode soltar a crença e agir no que você quer agir, ou você pode simplesmente entender que você pode soltar a crença porque ela não te serve mais e puf, aquela emoção simplesmente evapora. É assim que funciona pra mim hoje em dia. E realmente funciona, eu não tô sendo irônico, eu não tô sendo exagerado, tipo, real, funciona. Funciona. Nem sei porque eu falei irônico, na verdade, essa palavra não se encaixa aqui, mas funciona, entende? Porque é assim que é o mecanismo que a consciência humana funciona. A gente tem um consciente e a gente tem um inconsciente. O inconsciente é onde ficam nossas crenças. Se você investiga conscientemente quais são as crenças que você está carregando no seu inconsciente, você automaticamente vai soltar as coisas que te fazem sentir da forma que você se sente. E mudar as coisas que fazem você agir da forma que você age. Entende? É mudando o seu inconsciente, entendendo e trazendo consciência para o seu inconsciente, que você pode se tornar uma pessoa mais consciente e uma pessoa mais alinhada com o que você prefere, com o seu superior, com a sua essência. Entende? Então, é isso. Eu ainda tenho ansiedade. Eu acho que é uma emoção super positiva, na verdade. Ela pode ser usada positivamente nesse sentido. Ela serve pra ti. Porque toda vez que tu sente ansiedade, eu sinto ansiedade, eu sei que é tipo pelo menos eu sempre me faço me lembrar isso, né? Que é um tipo um sininho me avisando que tem alguma coisa off dentro de mim que tá me impedindo de ser quem eu realmente sou. E daí eu vou lá e investigo bem, olho, às vezes, por exemplo, saindo de casa eu consigo pensar melhor sobre as coisas. Foi o que eu fiz agora há pouco. Meditando eu posso pensar melhor sobre as coisas. Ficando na natureza eu também posso relaxar e ver o que eu tô me impedindo de fazer, sabe? Então, a forma que você lida com a ansiedade também tem muito a ver com você. Quais são as coisas que você sabe, ou pelo menos que você imagina que te ajudariam bastante a relaxar. Talvez ligar um aromatizante no ar, talvez ir para um lugar mais gelado, um lugar mais quente, entrar na água, tomar um banho, sabe? Enfim, tem coisas que podem te ajudar a relaxar desse estado e aí a partir disso entender o que está criando esse estado. E, bom, esses mecanismos é você que vai descobrir, porque são seus lapsos de permissão. A forma que você se permite sair desse estado e relaxar mais. Faz sentido? Faz sentido tudo isso que eu falei? Eu sei que tem muita coisa que eu falei aqui, talvez o vídeo tenha ficado um pouco denso, mas caso você queira que eu expanda em algum tópico, comenta aqui embaixo, que aí eu vou ver os comentários e os que eu senti empolgação de fazer, eu farei. Então dê essa oportunidade pra você de comentar o que você acha e como que foi esse vídeo pra você, se fez sentido, se você também vive isso, se isso te ajudou, tá bom? E compartilhe com o máximo de pessoas que você consegue, que também vivem essas coisas, porque daí você pode ajudar elas e pode me ajudar também, trazendo mais pessoas pra conhecer meu canal. Então é isso, espero que tenha gostado. Eu sou o Edu, esse aqui é o canal Infinitando e como sempre eu te vejo no próximo vídeo. Quem sabe com menos ou até sem ansiedade.